Rodolfo Vieira versus Armen Petrosyan, quem é o favorito no UFC Brasil? O brasileiro Rodolfo Vieira chegou no UFC com toda a pompa e circunstância, indo finalizar todo mundo, mas acaba que não tá tendo um bom rendimento no MMA. Apesar do cara ser uma lenda no jiu-jitsu, dentro do MMA, a adaptação do jogo de trocação dele principalmente tem deixado a desejar, e o gás. Por conta disso, ele vem vindo aí com um ganha e perde e não está muito bem dentro da organização. Do outro lado, o Petrosyan também não é nenhum primor, mas é um cara que tem poder de nocaute, bons chutes e vem com a sequência de 2 vitórias. Vai encarar o brasileiro aí. Será que o brasileiro consegue colocar para baixo e finalizar a fatura? A gente tem, pelo menos do ponto de vista de números, né? Ele vai estar enfrentando, de fato, um Petrosyan que não tem uma boa defesa de quedas. Mas, ao mesmo tempo, o Rodolfo Vieira, que é um jiu-jiteiro, também não tem uma boa reversão, né, do jogo dele nas quedas. Ele não queda com tanta qualidade assim e não tem tantas quedas dentro dos seus combates. Então, isso prejudica pra caramba, né, o jogo do Rodolfo, que é muito dependente do seu jiu-jitsu. Então, se a luta não vai pro solo, normalmente ele não consegue capitalizar. O Rodolfo Vieira nunca conseguiu vencer uma luta no UFC por decisão. Ou seja, se a luta não termina com ele finalizando, normalmente ele vai perder, porque, como a gente falou, ele ainda não adaptou o jogo de trocação dele e o gás também não melhorou ao ponto dele conseguir capitalizar quando a luta não vai para o lado dele. E é uma luta muito perigosa, tá? Eu acho que o Petrosyan é um cara perigoso na trocação, tem um bom jogo de chutes ali, é um cara que tem mais gás do que o próprio Rodolfo Vieira, na minha opinião, e as casas de apostas estão bem lá, né? A gente tem basicamente uns 50-50. Ou o Rodolfo vai conseguir quedar, aproveitar essa defesa de quedas ali que não é das melhores do Petrosyan e finalizar, ou o Petrosyan vai conseguir defender essa queda e de alguma forma capitalizar em cima da sua trocação e no próprio gás. O que você acha que vai dar? Pois é, cara, é uma luta assim, no casamento de luta, se você parar pra pensar nos estilos de luta, existe uma vantagem, pelo menos na minha opinião, para o brasileiro, tá? Porque ele é bom no jogo de jiu-jitsu, é bom no jogo agarrado. Se ele sair correndo igual um doido e pressionar o Petrosyan contra a grade, abafar, clinchar em algum momento, ele trava o Petrosyan e eu acho que ele consegue ir embrulhando o Petrosyan devagarinho e leva esse jogo por finalização. O Petrosyan precisa de mais espaço para poder fazer o seu nocaute funcionar. Como o Lender falou, a defesa de queda dele não é um primor, então tem chance do brasileiro conseguir ali se embolar e não necessariamente precisa quedar para buscar essa finalização, né? Se travar na grade, se prendendo clinch, vai cansando o adversário e nesse jogo de isometria, apesar de a gente ter falado que o gás do Rodolfo não é essa Coca-Cola, no jogo de isometria, ele segura bem. Ele não consegue segurar bem o gás quando ele começa a ficar trocando o tempo inteiro. Realmente é aquela coisa da especialidade muscular, né? Quando ele tá trocando, o gás acaba. Quando ele tá na isometria, ele consegue manter. Então, o brasileiro tem esse casamento. Mas como ele tem falhado tanto em levar a luta pro solo, principalmente a luta dele contra o Chris Curtis, ele demorou pra caramba, tentou pra caramba e falhou várias vezes em conseguir a queda, a gente começa a criar aquela... Eu acho que ele não vai quedar. E aí, se ele não quedar, aí ele vai ser engolido pelo Petrosyan. Então, eu acho que o casamento de luta favorece os estilos, favorece o Rodolfo, mas ele tem sido muito ineficiente em levar a luta para o lugar onde ele tem vantagem. Por isso que as moças de aposta estão colocando ali bem parelho. E é difícil, e o UFC tá tentando, né? Tá colocando realmente um Petrosyan que não tem ali uma das melhores capitalizações ali segurando quedas, mas eu não acho que é luta fácil, tá? O Petrosyan, apesar de guardar as devidas proporções, eu falei isso no outro vídeo, que a categoria não tá lá das melhores do top 15 até o top 5, mas ao mesmo tempo, o Petrosyan é um cara que vem capitalizando bem, né? Ele vem ali com basicamente 5 vitórias nas últimas 6 lutas, é ao contrário do Rodolfo Vieira, que tá ganha e perde, não tá conseguindo fazer uma sequência de vitórias, e o Petrosyan é um cara que vem com boas vitórias, né? Ele vem capitalizando bem, acabou perdendo pro Caio Borralho ali, mas perder pro Caio Borralho hoje não é demérito. O Borralho vem numa ascensão muito boa, com uma sequência muito grande de vitórias, e ele conseguiu levar pelo menos essa luta na decisão com o Caio Borralho, que vem conseguindo finalizar as lutas dele. Então, eu acho que não vai ser tarefa fácil pro Rodolfo se ele não conseguir capitalizar. E como a gente não tem visto ele capitalizar com tanta estratégia assim essas quedas, eu sinto a colocar o Petrosyan como favorito para essa luta, tá? Não vou dar um favoritismo gigante, eu não acho que é um absurdo estar esse 50-50, porque realmente não tá fácil, mas eu vou dar ali um 55-45,
Eu acho que o Petrosha vem fazendo ali, pelo menos do ponto de vista de trocação, pode complicar muito a vida do Rodolfo Vieira, que não vem com um senso de urgência muito grande para quedar nas suas lutas, e isso pode acabar prejudicando ele. Acho que ele pode capitalizar, pode finalizar, mas o meu favoritismo está com o Petrosha. Eu entendo perfeitamente a análise do Lehner, e é uma análise perfeitamente que cabe dentro do que vem entregando ali o Rodolfo Vieira. A gente vê aí uma evolução do Rodolfo Vieira dentro do jogo de trocação, mas é uma evolução muito lenta. E outra coisa, a gente vê o Rodolfo trocando muito quando ele não deveria trocar, e às vezes buscando menos a queda do que deveria. Eu acho que a carreira do Rodolfo aos 34 anos precisa de uma orientação um pouco melhor. Eu gostei um pouco mais do Rodolfo na última apresentação dele. Acho que ainda precisa melhorar mais na estratégia. O melhor jogo dele é o jogo de queda, é o jogo de buscar o jiu-jitsu. Então tem que tentar quedar isso, tem que tentar usar sua trocação para buscar a queda. Parece que o Rodolfo, diferente do que fazia, por exemplo, o Demian Maia, que usava a trocação para aproximar e buscar a queda, o Rodolfo, ele usa a trocação como se ele fosse um lutador de trocação, ou ele busca a queda sem preparar nada. Ele não dá um jabzinho overhand e vai na queda, ele simplesmente mergulha nas pernas de 1 quilômetro de distância. Então, eu acho que tá faltando um casamento, porque ele tá muito separado esse jogo dele. Ou é trocação, ou é buscar a queda de qualquer jeito. Eu vi um pouco de melhora em relação a isso no jogo do brasileiro, no último combate dele, e eu vou colocar o favoritismo para ele, mas muito leve. Eu tô confiando que esse jogo de melhora ele pode fazer, principalmente lutando no Brasil, tem a torcida do seu lado, dá aquela empolgada no cara, que insiste mais, busca mais, e eu acho que se ele quedar, o Petrosha vai ser uma presa fácil. O problema é se ele quedar. Porque se não quedar, uma canelada na cabeça pode ser o fim pro Rodolfo Vieira ali. Então eu vou colocar 55-45 pro brasileiro, o Lehner colocou pro Petrosha, e você coloca pra quem? Quem você acha que vai levar? Você acha que vai ser o jogo de queda e finalização do brasileiro que vai fazer valer aí, ou vai ser um jogo de nocaute colocado pelo Petrosha que vai levar esse combate? Coloca nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. Um grande abraço e até mais! Até mais!